Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Almeida falando diretamente do Festival de Toronto, onde eu já assisti o novo Entre Facas e Segredos, Vivo ou Morto, Um Mistério Knives Out. Teve a premiere mundial aqui ontem no festival, uma sala lotada, quase 2.000 pessoas assistindo, e todo o elenco esteve no palco, todo o elenco esteve aqui, o Ryan Johnson esteve aqui, e foi uma sessão muito, muito, muito legal. Eu já tinha ouvido falar que as sessões de Knives Out, que os outros filmes já tinham passado aqui no Festival de Toronto, né, em edições passadas, que sempre era uma sessão divertida, porque as pessoas reagiam muito ao mistério, reagiam muito a essa história, e não foi diferente nesse filme aqui. Bom, o Knives Out, né, o Entre Facas e Segredos, começou lá em 2019 com um filme que foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, faturou mais de 300 milhões de bilheteria, e aí logo depois a Netflix comprou os direitos, assinou um acordo, né, com o Ryan Johnson para levar esses direitos para o streaming, e aí ele fez o Glass Onion, né, o segundo filme, que estreou ali na época da pandemia. Então é interessante a gente ver a evolução dessa franquia, porque o primeiro filme ele é um tabuleiro de detetive, né? O jogo detetive. Você tem aquela família naquela casa, quem foi que matou o patriarca da família ali. E o segundo filme ele já é mais voltado para a realidade daquele tempo quando ele foi lançado, que é a pandemia, que é esse papo dos CEOs, os bilionários. Então você tem a inclusão desse assunto, né? Um cara que criou uma grande corporação, né? Uma grande corporação que é o Edward Norton, e aí você vai ter a pandemia, você vai ter Máscara, você vai ter o personagem do Dave Bautista, que é negacionista. E aí você tem esse mistério que é, ao invés de ser dentro de uma casa, aquela coisa mais fechada, mais quente, vamos dizer, da lareira, é mais uma solar, é uma ilha, é uma coisa mais tecnológica. E agora, em Vivo ou Morto, o Ryan Johnson abraça aí o macabro, o gótico, né? Então eu acho que esse Frankenstein do Del Toro, que a gente vai ver aqui no Festival de Toronto também, seria o grande filme gótico do ano que todo mundo está esperando. Eu acho que ele agora achou um grande rival aí, que é o Entre Facas e Segredos 3, né? O Knives Out, esse novo mistério Knives Out, que conta basicamente a história de um padre novo, né? O padre Stu, que é interpretado pelo padre Judd, desculpa, que é interpretado pelo Josh O'Connor, que chega numa cidadezinha onde ele vai trabalhar numa paróquia ali que é comandada pelo Josh Brolin. O Josh Brolin logo acha que ele está ali para tomar o lugar dele e começa a criar aquela picuinha entre eles ali. Ao longo a gente é interessante ver que o Ryan Johnson ele ganhou moral com essa franquia aí, moral com a Netflix também, que ele consegue. Acho que a primeira meia hora do filme é toda para explicar essa chegada, é toda para explicar quem são os personagens, porque aí o padre do Josh Brolin, ele é um cara nervoso, é um cara que está sempre atacando as pessoas, que está sempre apontando o que ele diz ser defeito das pessoas. Então a paróquia dele cada vez mais vai ficando vazia e sobra só esse grupo ali peculiar que sempre tem nas histórias de Knives Out e que aqui conta com um elenco gigante também, que tem o Jeremy Renner, o Andrew Scott, a Kerry Washington, quem mais? A Glenn Close. Então você tem todos esses personagens ali que eles meio que estão na mão desse padre e eles nunca abandonam a paróquia, né? Então aí um dia vai ter o assassinato e então entra em cena o Daniel Craig, né? O nosso Benoit Blanc. E eu posso dizer para vocês, cara, se tem uma coisa que esse filme do Knives Out acerta, e assim, talvez seja o grande segredo do sucesso dele, são dois, vamos dizer assim. São dois segredos para esse grande sucesso. O primeiro é o Josh O'Connor como o protagonista dessa história, né? Porque o Josh O'Connor, que já brilhou aí no Rivais, ele agora chega nesse filme aqui podendo trabalhar vários aspectos desse padre, podendo trabalhar o trauma do passado dele, podendo trabalhar a forma gentil como ele trata os fiéis e como ele vê a fé, como ele interpreta a fé para aquelas pessoas. E também a questão dele de questionar o outro padre, questionar o próprio Benoit. E aí quando entra o Daniel Craig na história e os dois formam essa dupla para investigar o crime, aí o filme brilha máximo, sabe? Acho que o Daniel Craig, ele nunca teve tão bem no papel quanto ele faz o Benoit Blanc, sabe? Ele tá muito livre, muito solto, parece que ele domina realmente o set ali com o que ele quer fazer, sabe? Então, quando eles dois estão juntos, você tem discussões sobre fé, sobre o que é a religião,
quem é Deus, o que é a história da Bíblia. E aí o Rian Johnson mistura isso com uma direção de arte, com uma trilha sonora incrível, sabe? Tem momentos em que eles estão discutindo, e aí quando o padre está falando uma coisa boa, né? Uma coisa que é iluminada, vamos botar bem assim, claro, ele brinca com a luz do sol entrando pelo vitral da igreja, e aí quando vai para o lado mais cético, o sol some. Então você tem essa brincadeira de luz e sombra o tempo inteiro no filme, e que ele ainda aumenta com contrastes e cenas que parecem ser passadas do lado de fora, mas devem ser de estúdio, numa floresta com chuva, com, sabe, com aquele ar bem soturno e de filme de terror, porque do meio pra frente o filme ganha um aspecto de terror muito grande, até um terror psicológico, um terror slasher, que dá uma elevada grande nesse final, e que eu acho que é o grande fator para esse filme não parecer uma fórmula batida, né? Não cair na fórmula batida que a gente já tem visto nos outros dois. Porque a gente tem, de novo, o grupo, de novo, o mistério, qual deles que foi feito, né? A Agatha Christie fez sucesso aí, faz sucesso ainda, né? Tipo, com vários livros. E aqui o Rian Johnson deixou claro no festival, aqui na sessão, de que ele pegou a inspiração para esse aqui nos livros do Padre Brown, né? São livros escritos pelo G.K. Deixa eu pegar o nome aqui direito. G.K. Chesterton. É um outro autor, uma outra inspiração para ele, que ele já tinha se inspirado na Agatha Christie, claro, no primeiro filme. No segundo ele tinha uma outra inspiração, e agora são esses livros do padre. Então ele consegue usar a fé, consegue usar o gótico na forma de montar um aspecto totalmente diferente. Então esse Knives Out segue a fórmula dos outros em parecer completamente diferente do filme anterior. Então acho que é uma coisa louvável a gente ter um autor, né, como o Rian Johnson, que consegue criar sua própria franquia do zero, sabe? Criar sua própria franquia original do zero, com sucesso, e que depois de 3 filmes ele ainda consegue manter um nível muito alto. Para mim, eu adoro o segundo filme também, e esse terceiro filme também acho que está ali no nível quase do primeiro, se não extrapolando. Eu até, quando gravei para as redes do Omelete, eu até falei que achava que ele estava abaixo, mas se você vai botando na ponta do lápis ali, o filme quase está ali no mesmo patamar do primeiro filme. Eu acho que é sensacional a forma como ele consegue dar uma leveza para um assunto, mas ao mesmo tempo ele vem com várias camadas. A leveza que eu digo é na comédia, né? Tem uma piada com o Scooby-Doo, mano, que é sensacional, com, claro, o Daniel Craig fazendo uma gracinha ali. Mas é isso, eu acho que ele vai criando camadas em que tem um drama, tem uma contestação, tem um, um medo real da situação, mas também você tem a leveza, você tem a piada, você tem o humor. E para mim isso é o grande mérito, né, dessa franquia. A gente está aqui em Toronto e eu ainda vou assistir Frankenstein, ainda vou assistir The Smashing Machine, com o filme que pode levar o The Rock pro Oscar, e vou assistir também o Hamnet, aí o filme novo da Chloe Zhao, que também deve estar aí na temporada de premiações. E já tem um monte de crítica lá no site, já tem O Ônibus Perdido, já tem O Testamento de Anne Lee, e o filme polêmico da Amanda Seyfried, que passou em Veneza e passou aqui também. Então confere lá e fica de olho que vai ter bastante conteúdo aqui do Festival de Toronto, o festival que passa os principais filmes do segundo semestre e também da temporada de premiação. Valeu? Deixa aí o like, faz aquelas coisas todas. Eu não tô acostumado com isso aqui, mas faz aí tudo que tem pra fazer e valeu!